Esse exemplo ilustra um agrupamento de mais alto nível entre células de uma tabela. Neste caso, na primeira linha, nós temos as células de cabeçalho dessa tabela. Nesta parte central, nós temos o corpo da tabela. E no fim, nós temos o rodapé da tabela. Tudo isso pode ser feito sem indicar no HTML a delimitação dessas regiões. Porém, conforme venho frisando em todas as aulas, é muito importante preocupar-se com a semântica da página, ou seja, o significado dos elementos que a compõem. Vamos dar uma olhada no código dessa página e observar o que foi feito para criar um agrupamento no cabeçalho, um agrupamento da região de conteúdo e um agrupamento no rodapé. Então aqui eu tenho um título da página, uma tabela, um título na tabela, e observe essa tag aqui, theread. Theread define um agrupamento para a região de cabeçalho da minha tabela, ou seja, eu estou dando um significado para esses elementos para qualquer ferramenta de análise do HTML da minha página. Neste caso, eu tenho apenas uma linha no cabeçalho, mas eu poderia ter mais de uma linha. Observe mais abaixo que eu tenho aqui a tag tbody. Tbody compreende o conteúdo de dados da minha tabela, ou seja, os dados que serão apresentados para o usuário. Ainda mais abaixo, nós temos aqui tfoot. Tfoot representa o rodapé da tabela. Esse rodapé também pode ter linhas e colunas normalmente. Essas três seções dividem o conteúdo de uma tabela, mas não modificam de forma considerável o visual da tabela. A gente pode perceber aqui que o visual permanece o mesmo. Porém, uma única observação que nós temos que fazer aqui é que expansões entre linhas, como no caso da célula horários, que está se expandindo por 4 linhas, não pode extrapolar o agrupamento a que pertence. Ou seja, uma expansão feita em uma célula dentro de tbody não pode invadir tfoot. Uma expansão feita em theread, em alguma célula dentro de theread, não pode invadir células de tbody ou tfoot. Além de melhorar a semântica do seu documento HTML, agrupar os dados de uma tabela dessa forma lhe permite criar formatações visuais específicas utilizando o CSS. Você pode, por exemplo, indicar que todas as linhas dentro de theread devem ter fonte em negrito e cor de fundo cinza claro. Seria uma regra que você estaria criando. Portanto, é altamente recomendado usar essas tags de agrupamento para definir o significado do conteúdo de uma tabela.